Bem-vindo a mais um Diabetes News, Diabetes News 49. 49 semanas com o melhor conteúdo para você conseguir combater a glicose descontrolada, porque é com informação que a gente consegue combater a diabetes tipo 2. Sem muita demora, já vamos para os artigos de hoje. Toda segunda agora tem o Diabetes e Exercício. E aqui foram vários comentários que eu recebi, estou muito contente. Agora, aproveitando esse período de pandemia, toda segunda-feira eu vou colocar uma sugestão de exercício novo para vocês conseguirem fazer os exercícios em casa. E aqui depois eu vou responder todas as dúvidas. Vou até pegar uma dúvida aqui, ó, da Mônica. Gostei, tomei um grande susto quando fiz o primeiro exercício. Com a perna direita foi rapidinho, com a perna esquerda trancou. Não consegui levantar. Então isso, Mônica, pode ter acontecido porque existe uma diferença de força entre as duas pernas, mas que quando você levanta com as duas, senta com as duas, ou durante o dia, caminhando, pode ser que você não perceba. Então os exercícios que são unilaterais, que são uma perna de uma vez e depois de outra vez, separado, para que um não ajude o outro, a gente consegue corrigir essa força. E no próximo Diabetes e Exercício eu vou dar uma sugestão e aí eu respondo um por um. Aqui já respondi todos. Os que chegaram agora eu ainda não consegui responder. O artigo de hoje é esse aqui, ó. Como a redução de carboidratos pode ajudar e evitar doenças metabólicas. Esse é o artigo principal que a gente vai falar. É um artigo excelente que vai tirar as dúvidas que você possa vir a ter com relação à alimentação, que é mais adequada para quem tem a diabetes tipo 2 e ela está descontrolada. Vou falar também aqui, ó, atividade física sempre antes, durante, depois da pandemia. Já vou aproveitar e vou falar agora, porque é um artigo bem curto e é interessantíssimo, que esse, se eu não me engano, saiu hoje. Eu recebi esse hoje, olha lá, 2 de março, saiu ontem. Então vamos olhar aqui rapidinho, ó. Ele fala aqui, ó, o maior dos malefícios do sedentarismo são conhecidos da população. Aumento do peso, doenças cardiovasculares como infarto, AVC, diabetes, apneia do sono. A novidade da pandemia é que essa comorbidade podem catapultar um paciente acometido pela Covid. Então, eles associaram essa questão da você ser sedentário e acabar pegando a Covid para um estágio mais grave. Isso nos faz associar a falta de atividade física com maiores complicadores, pior prognóstico da infecção pelo coronavírus. Então, só tem esse pedacinho curtinho aqui que eu vou ler para vocês. Ó, um estudo francês evidenciou que a necessidade de ventilação mecânica invasiva foi maior em pacientes com índice de massa corporal e IMC elevado. Então, o que isso significa? Que pessoas que acabaram pegando o Covid, desenvolveram, que seria o pior, né, precisar do ventilador mecânico, eram pessoas que tinham IMC mais elevado. O que é o IMC? Índice de massa corporal. Então, você está muito acima do seu peso corporal. Já falei sobre isso em outros Diabetes News, já mostrei como calcula, tudo bonitinho. Pode procurar no canal que você vai achar. Uma das consequências da falta de mobilidade, chegando a 85% nos pacientes de Covid, IMC superior ou igual a 35%. Além disso, o risco de hospitalização foi 32% maior para as pessoas fisicamente inativas. O trabalho está citado na revista e ele comenta, não vou ler mais, mas vou deixar esse artigo no link da descrição, que fala que a atividade física você vai conseguir superar a questão da Covid de uma maneira muito mais fácil. E agora, toda segunda você tem uma sugestão de treino comigo. Não tem motivo para você não fazer mais exercício, porque eu estou gravando em casa e você consegue fazer em casa também. Mais um artigo interessante antes da gente pegar os alimentos que são os amigos da pessoa que tem diabetes e os alimentos que são inimigos, que a gente vai falar que esse é o tema principal. Alzheimer e diabetes. Conheça a relação entre as duas doenças. Então, essa é uma situação que vem crescendo muito e eu só vou ler um pedacinho para vocês entenderem qual que é a principal relação.
Então, ó, na lista das mais comuns, quando não é feito correto controle, estão ó, hipertensão arterial, problemas cardíacos como infarto, renais, oculares. Nos últimos anos, no entanto, outra condição tem sido relacionada à enfermidade e virou motivo de estudo mundo afora, o Alzheimer. Aqui, ó, de acordo com Ermelinda Pedrosa, membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia Metabólica, ex-presidente do Departamento de Diabetes da entidade, pesquisas apontam que pacientes com diabetes tipo 2 têm 65% mais chance de ter esse tipo de demência do que os demais indivíduos. Então, o que isso significa? Que as pessoas que têm diabetes tipo 2, elas têm 65% mais chance de vir a desenvolver alguma demência. E o Alzheimer é uma das demências. E aqui, ó, por causa disso, alguns autores têm chamado o Alzheimer de diabetes tipo 3. Então, isso é uma coisa muito séria. Porque o que acontece? Os estudos mostram, esse no caso não comenta, que você fica resistente à insulina. E o cérebro ele começa a fazer com que não funcione corretamente essa questão da captação de insulina, porque o Alzheimer tem essa relação com a insulina também, só que na região cerebral. Então, essa é um alerta e mais um motivo para as pessoas conseguirem controlar a glicose. E o exercício físico é um aliado que já existem estudos que ele ajuda tão quanto qualquer medicação para o Alzheimer. Então, o exercício físico faz parte também do protocolo de quem tem Alzheimer. Já existem estudos comprovando a sua eficiência, que ele é tão eficiente quanto a medicação. Diabetes fora de controle, como isso afeta a saúde cardiovascular? Eu tenho um conhecido, um amigão, que é cardiologista, a gente vai marcar agora uma sequência de lives com conteúdo com especialistas. Até se você tem uma sugestão de algum especialista que você queria que eu conversasse, me fala qual que é a especialidade no comentário desse vídeo, que eu vou atrás dessa pessoa para a gente levar mais conteúdo com informação. E aí ele coloca aqui, eu só vou ler mais um pedacinho, aqui ó, diabetes o que é? Então, para entender a gravidade, primeiro é preciso esclarecer sobre o que estamos falando. Diabetes é uma doença crônica, uma condição em que o corpo não fabrica insulina, ou no caso, isso é do caso do diabetes tipo 1. No caso do diabetes tipo 2, você fica resistente à insulina. E o nível de glicose do sangue fica alto, o que chamamos de hiperglicemia. E a gente já vem aqui, cadê? Isso, diabetes e o coração, ó. Com níveis elevados de glicose no sangue, várias alterações que interferem no sistema cardiovascular podem acontecer. Para começar, o nível de colesterol aumenta. Então, aquelas pessoas que pensam que você ingerir uma carne gordurosa vai fazer com que essa gordura vá para o seu sangue, é um mito, porque aqui já mostra que é a glicose alta que vai fazer com que você aumente o nível de colesterol. Então, a gordura da carne, ela não vira glicose. E sim o pão, a fruta, e aí a gente vai explicar bem no artigo que eu vou ler para vocês, tudo isso para vocês entenderem. Formando um número maior de placas de gordura nas artérias coronarianas. Então, já vamos quebrar um mito aqui, que quando você consome gordura, não significa que essa gordura vá para o sangue. Quando você consome carboidratos em excesso, sua glicose fica muito acima, aí formam placas de gordura, que correm o risco de serem obstruídas. Além disso, a quantidade excessiva de glicose no sangue favorece a produção de coágulos, que também pode bloquear as coronárias, artérias, que são as responsáveis por irrigar o coração. Então eu vou deixar o link se você quiser ler na íntegra, mas era essa a mensagem que eu queria te dar, que não é porque você ingeriu uma carne gordurosa que essa gordura vai para o seu sangue, e sim o excesso de carboidrato, que é muito mais maléfico. E agora a gente vai saber sobre a alimentação. É esse artigo, só que eu separei o PDF aqui para ficar mais fácil para eu conseguir explicar para vocês. Já está na tela, beleza. Então, com
como a redução de carboidrato pode ajudar a evitar doenças metabólicas. Lembrando que a diabetes tipo 2 é uma das doenças do metabolismo. Então, todo carbono é digerido em glicose. Todo carboidrato é digerido em glicose e vira açúcar no sangue. Robustas evidências científicas já demonstram os efeitos deletérios ocasionados na saúde das pessoas pelo excesso de açúcar no sangue. Então, logo de acordo com o médico diretor presidente da Associação Brasileira de Low Carb, Carlos Soto. Esse é um cara muito bom, é um endócrino, especialista nessa parte de diabetes e uma alimentação de baixo carboidrato. Ele tem um blog que eu vou deixar aqui também no link da descrição. É um cara que eu aprendi muito, faço parte de um grupo de estudo junto com ele. Só tenho a agradecer toda a informação que eu recebi dele e do Rodrigo. Vamos lá. Uma dieta que tenha como diretriz a redução do consumo de carboidratos é altamente benéfica para o tratamento de diabetes tipo 2, obesidade e síndrome metabólica. Soto explica que no diabetes tipo 2, as células se tornam resistentes à insulina, hormônio responsável pelo controle do açúcar no sangue. A redução da insulina pela diminuição do consumo de carboidratos também está atrelada ao emagrecimento e tratamento da obesidade. Então, olha o benefício. Você vai fazer uma alimentação de baixo carboidrato, que faz bem para você, que desenvolveu a diabetes tipo 2. Ela está descontrolada, a gente vai conseguir controlar com uma alimentação de baixo carboidrato. E ainda você consegue emagrecer, perda de peso, que vai conseguir com que você estabilize essa questão da obesidade e do IMC que a gente viu no início do vídeo. Então são muitos benefícios. É emagrecimento, é diminuir a resistência à insulina, é conseguir melhorar a função da insulina dentro do seu corpo. Então são vários benefícios que esse tipo de alimentação faz. Eu sou um praticante de low carb. Isso porque outra função do hormônio é sinalizar o armazenamento de gordura no corpo. De acordo com o Soto, quando a insulina aumenta, o tecido adiposo também tende a aumentar. Quando seus estímulos diminuem, favorece a redução dos estoques de gordura. Então, quando que ele fala aqui, quando a insulina aumenta, o tecido adiposo tende a aumentar. Então, a quantidade de insulina, lembra do princípio. Você se torna pré-diabetes e depois você se torna diabética tipo 2. Nesse período, o que o seu corpo fez? Como a insulina não estava dando conta da quantidade de carboidrato que estava vindo da sua alimentação no seu sangue, ele produz mais insulina para tentar dar conta e manter a glicose nos níveis normais. Então, ele aumentou a produção de insulina. A gente já viu aqui no Diabetes News 39, eu explicando exatamente isso, te mostrando um exemplo real de uma aluna que conseguiu reverter a diabetes. Então, se você ainda não viu, Diabetes News 39. E aí, nesse caso, o que acontece? Quando você tem muita insulina que seu organismo está produzindo para tentar controlar a glicose, é isso que acontece aqui. O tecido adiposo também tende a aumentar. Então, você acaba engordando junto com a questão da resistência à insulina. Quando o seu estímulo diminui, favorece a redução dos estoques de gordura e aí você acaba emagrecendo. Olha lá, conforme Soto, a síndrome se caracteriza quando a pessoa apresenta 3 ou mais das seguintes alterações. Então, ele está falando aqui agora da síndrome, acho que eu estou na frente, isso. Síndrome metabólica. Então, ela se caracteriza quando você tem 3 ou mais das seguintes alterações. Se você tem a obesidade abdominal, triglicerídeos, pressão arterial elevado, colesterol HDL baixo, glicose em jejum elevada e diabetes tipo 2. Se você tem qualquer 3 dessas situações, significa que você está na síndrome metabólica, e no diabetes do 39 eu explico exatamente isso. Dificilmente uma pessoa é apenas obesa, ou apenas hipertensa, ou tem apenas triglicerídeos elevados. Normalmente, as outras anormalidades ocorrem em conjunto, constituindo para a síndrome metabólica.
Outras doenças que a redução do carboidrato pode se beneficiar são, associadas à síndrome metabólica, são esteatose hepática, que é a gordura no fígado, ácido úrico elevado, gotas, cálculos renais, cálculos de vesícula biliar. Olha o Alzheimer entrando aqui de novo. Alzheimer, transtornos psiquiátricos, doenças autoimunes, tais como artrite reumatoide e psoríase. Então, a maioria delas, de acordo com o Souto, tem como causa reconhecidamente a resistência à insulina. Os níveis, consequentemente elevados, dessa substância no organismo. Então, você vê quais são os grandes problemas, que a resistência à insulina acaba levando para o seu corpo. A diabetes é uma resistência à insulina turbinada, mas junto com ela, olha quantas coisas que vêm em desequilíbrio do seu corpo. Se o problema é a insulina elevada, para tratá-la basta reduzir o hormônio. E, de fato, uma das dietas de baixo carboidrato é capaz de melhorar e, mesmo assim, eliminar completamente a síndrome metabólica em sua totalidade. E é isso que eu mostrei para você no Diabetes News 39. Ela saiu da síndrome metabólica. Evidências científicas, estudos clínicos realizados pela Universidade de Ohio, nos Estados Unidos. Essa é uma pesquisa legal. Ao todo, foram pesquisados 16 pacientes, 10 homens e 6 mulheres, portadores da doença, que durante 4 semanas se alimentaram com dieta que restringia o consumo de carboidratos em níveis baixos, moderados e altos. Durante esse intervalo, suas dietas contiveram calorias objetivando manter o peso estável. Então, o que isso significa? Que eles colocaram a quantidade de calorias para a pessoa manter o peso, não seria para um emagrecimento, não seria um balanço calórico negativo. Então, o que é isso? Imagina eu, Stefano, queimo meu metabolismo pelas minhas atividades, fizeram os cálculos, eu preciso consumir 2.500 calorias por dia. Eles proporcionaram essas 2.500 calorias. Então, para o meu peso, era para eu manter o meu peso, porque a quantidade de caloria que eu estou ingerindo é o que eu gasto durante o dia. E vamos ver o que aconteceu. O resultado foi que, após o período de estudo, mais da metade dos pesquisadores, 5 homens e 4 mulheres, então são 9, apresentou reversão do quadro de síndrome metabólica. Então, com certeza, eles perderam peso. Conforme Souto, uma estratégia alimentar que se define pela restrição de carboidratos deve priorizar a ingestão da chamada comida de verdade, alimentos naturais ou minimamente processados, evitar o consumo de açúcar, alimentos processados e ultraprocessados. Assim como carne e peixe, aí ele vem dando aqui as dicas de uma boa alimentação. Assim como carne, peixe, ovos, vegetais, frutas de baixo amido, cozinhe com gorduras naturais como banha, manteiga, óleo de coco, azeite, evite o consumo de açúcar e alimentos ricos em amido. Então, para vocês entenderem, o amido ele é encontrado na farinha de trigo. Então, o pão ele tem amido. A maisena é amido. O que é amido? São várias moléculas de glicose juntas. Então, o amido, para quem tem a diabetes tipo 2, ela é uma bomba, porque você não está conseguindo administrar o açúcar. Vamos considerar que você ficou alérgica à glicose. E o amido são várias moléculas de glicose. Se você colocar ele para dentro de você, com certeza a sua glicose vai subir. E lembra que eu já passei para vocês uma dica valiosa. Ficou na dúvida para saber como que o seu corpo reage a certo alimento? Ingere, depois de 2 horas, mede a sua glicemia na ponta de dedo. Se ele subiu muito, significa que esse alimento não é saudável para você. Entre os tipos de alimentos que devem ser evitados, Souto destaca refrigerantes açucarados, doces, sucos de frutas doces, bebidas energéticas, bolos, tortas, sorvete e cereais. Lembrando que quando você estabiliza e controla a sua glicose, você pode voltar a consumir de uma maneira ponderada esses alimentos. Só que com a glicose descontrolada,
jamais você deve consumir esses alimentos. E o exercício físico, a alimentação de baixo carboidrato e a sua medicação vão fazer que você volte a ter uma vida normal. É importantíssimo ter esses 3 pilares para você conseguir ter uma diabetes controlada. Além disso, restringir carboidratos significa evitar farináceos como pão, biscoito e massas. Aqui estão os links, já vou passar para mim novamente. Fiquei muito feliz de receber tantos feedbacks positivos pelo dia de treino. Vamos comemorar semana que vem 50 Diabetes News. E eu queria que você deixasse aqui uma mensagem de qual profissional você tem interesse que eu venha conversar, ou qual assunto que você ainda não ouviu eu falar, aqui nos comentários aqui embaixo. Para quem ainda não segue o canal, clique em se inscrever, ative o sininho. Toda quinta-feira Diabetes News, toda segunda-feira um treino novo para você. Esse foi mais um Diabetes News. Ótimo final de semana. Nos vemos semana que vem.